Olá, irmãos, como é que vai vocês? Estou aqui falando diretamente da Igreja Central de Glória. Como você pode ver, a igreja está ainda nesse processo de construção, não é? Por isso que a igreja não está terminada. Mas, assim como a igreja está nesse momento de construção, a situação que nós vivemos também é uma situação em que nós precisamos construir novas ideias, construir novos conceitos, novas estratégias, para que a gente continue avançando e pregando o Evangelho, principalmente num momento tão oportuno como esse, não é mesmo? Olha só, hoje pela manhã eu estava lendo a Palavra de Deus e meditando um pouquinho nas Sagradas Escrituras e pensando um pouco na situação que nós estamos vivendo, essa pandemia de coronavírus, as pessoas falando algumas coisas, algumas são verdadeiras, outras não, pessoas questionando, muitas pessoas sem muitas informações claras, né? A cada momento em que você liga a televisão, os telejornais, você vê pessoas, alguns especialistas falando de alguma coisa, apresentando ali os últimos dados daquilo que está acontecendo, as estatísticas. Sabemos que, em suma, todas essas estatísticas que estão sendo apresentadas nos telejornais, eles não são exatamente aquilo que está acontecendo, porque existem diversos lugares um pouco mais afastado, um pouco mais distante, em que de repente a gente não tem todo o conhecimento da situação nesses pequenos locais. Bom, com base naquilo que está escrito na Palavra de Deus, como eu disse para você, hoje pela manhã eu estava lendo as Sagradas Escrituras em Romanos capítulo 8, versículo 28, é um texto bastante conhecido, mas eu quero ler numa versão um pouquinho diferente daquela costumeira, para a gente refletir um pouco nessas palavras e depois traçar aqui algumas orientações para nós como igreja, como comunidade religiosa, ok? Então, abra sua Bíblia aí no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28 e acompanhe o texto que será lido agora. Olha só. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles também que foram chamados de acordo com o seu propósito. Bom, com base no que está escrito aqui no livro de Romanos, nós entendemos que todas as coisas estão sob o controle de Deus, sob o domínio de Deus. Ele sabe exatamente aquilo que está acontecendo nesse momento no mundo todo. Ele sabe a dimensão de todas essas coisas, ele sabe também o desfecho de todas essas coisas. E tudo que acontece hoje, de acordo com esse texto, não pegou Deus de surpresa. Mas uma outra coisa que o texto deixa claro é que Deus, no meio dessa situação toda, Ele contribui para aqueles que o amam. Quero que você entenda que o propósito principal de Deus é salvar o ser humano. Acredite, pode parecer estranho, mas assim, o interesse primário de Deus não é realizar curas e milagres ou qualquer outro tipo de coisa, resolver os problemas de relacionamento ou os problemas financeiros do mundo ou individual. A preocupação principal de Deus é salvar o ser humano. E se nesse contexto de salvação, nesse contexto em que nós estamos vivendo agora, for necessário fazer um milagre aqui, uma transformação ali, uma mudança em determinados setores, determinadas situações, ou na vida de um determinado indivíduo, Deus ele vai realizar, mas sempre com um propósito salvífico. Por isso que o livro de Romanos diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam, né? Deus em todas as coisas contribui para o bem daqueles que o amam. Portanto, queridos, fica aqui a minha orientação para você. Esse é um momento em que a gente não precisa se desesperar. É um momento em que a gente não precisa ficar colocando a mão na cabeça, desesperado, preocupado com o que vai acontecer, coisa e tal. Eu vejo algumas pessoas comentando acerca daquilo que está escrito na Palavra de Deus. Olha, isso é bíblico, nós estamos vivendo um momento apocalíptico, enfim. Isso é muito comum acontecer em situações como essas. Mas, segundo o que eu me lembro, a igreja não passou por uma situação como essa
nos últimos séculos. Essa é uma situação inusitada, uma situação completamente diferente daquilo que a gente tem vivido até aqui. Mas como filhos de Deus, que seguem as orientações da palavra de Deus, com toda certeza nós teremos orientação suficiente de o que fazer e como fazer numa situação como essa. Vai ser muito comum hoje em dia você encontrar igrejas assim, vazias, sem as pessoas, mas não é porque nós estamos com os templos vazios que nós, como cristãos, vamos permanecer vazios da palavra de Deus. Hoje nós temos uma gama de ferramentas e de coisas que estão à nossa disposição, que dentro do recôndito do nosso lar nós podemos buscar essa orientação da palavra de Deus. Então nós temos aí, especialmente o canal Novo Tempo, nós temos alguns canais no YouTube, nós temos aí uma gama muito grande de coisas que nós podemos utilizar nesse momento, que nós podemos dizer em que o Brasil está, e o mundo, na verdade, está em estado de alerta. Nós podemos utilizar para continuar nos fortalecendo na palavra de Deus, continuar ouvindo a palavra de Deus e também continuar comunicando a palavra de Deus às outras pessoas. Vamos, nesse momento, utilizar as redes sociais, por exemplo, para falar de Jesus para as pessoas com mais veemência. Vamos deixar de ficar comunicando informações que venham simplesmente causar pânico, preocupação, ansiedade nas pessoas. Vamos espalhar esperança nesse momento. Veja, o mundo já está carregado de pessoas que estão sofrendo com essa doença. As nossas autoridades governamentais, nossas autoridades de saúde estão trabalhando arduamente para que se encontre uma solução plausível, para que o mundo volte a funcionar da forma como ele deveria. Por outro lado, nós como cristãos devemos colaborar com isso. De que forma? Saindo às ruas, nos reunindo, burlando as orientações, quebrando os decretos? Não. Nós precisamos, nesse momento, principalmente, nos ajoelharmos e orar por essa situação. Orar para que Deus dê sabedoria dos altos céus, para que os especialistas, os cientistas que estão buscando encontrar uma solução para esse problema, que eles encontrem, que eles sejam direcionados pelo Espírito de Deus, para que eles possam encontrar uma solução para esse problema, assim como tantos outros problemas já encontraram a sua solução. Eu acredito que nesse momento Deus está dirigindo todas as coisas. Deus está dirigindo a mente, Deus está dirigindo o coração dessas pessoas que estão engajadas com todo o fervor para encontrar a solução para esse problema que nós estamos vivendo do coronavírus. Eu acredito que muito em breve nós teremos uma resposta positiva. Afinal de contas, Deus está no controle de todas as coisas. Agora, como orientação básica para a nossa comunidade religiosa, eu quero dar algumas orientações simples para vocês agora. Não é prudente nesse momento que nós façamos reuniões ou encontros aonde tenhamos assim uma aglomeração grande de pessoas. Então, portanto, nesse momento é lícito que as nossas igrejas elas permaneçam por enquanto fechadas, os templos permaneçam fechados, mas que a igreja que somos nós, que ela permaneça aberta. Aproveite essa oportunidade, você, meu querido, que de repente tem aí uma certa dificuldade de fazer os cultos nos lares. Então, faça um plano com Deus nesse momento, para que você, a partir desse instante, você comece a separar tempo para estar na presença de Deus juntamente com a sua família. Aproveite os momentos em que nós teríamos culto na igreja, para que você possa reunir a sua família, seus filhos, na presença do Senhor e ali, juntos, em família, cultuar a Deus. Não esquecendo que essa é uma oportunidade boa para que, como irmãos, como família, como membros, como igreja viva de Cristo, nós possamos orar mais e buscar mais a Deus, clamando por uma resolução desse problema. Aproveite para separar tempo para estudar a palavra de Deus. Se você tiver dificuldade de alguma orientação, busque os nossos canais que estão à disposição de todos, os canais na internet, os canais na televisão,
para que você possa se alimentar cada vez mais da palavra de Deus, ser fortalecido. Não esqueça das prevenções de saúde que são apresentadas aí a cada momento, a cada instante, algumas orientações básicas. Outra coisa, não negligencie esse momento que é tão importante. Não considere isso como uma simples brincadeira, não fique pensando que você é a única pessoa que não vai ser contaminada com isso, que isso não vai acontecer com você. Então, não se descuide nesse momento. Tome cuidado, se previna, evite estar em lugares de grande aglomeração, um grande número de pessoas. Se você puder, nesse momento, se você tiver condições de desenvolver os seus trabalhos a partir da sua casa, do seu ambiente mais seguro, faça isso, ok? Mas não se esqueça, continue orando, continue buscando o Senhor, continue clamando a Deus para que a solução desse problema, assim como tantos outros, seja encontrado o quanto antes, para que nós voltemos às nossas atividades normais. Afinal de contas, nós temos um mundo para salvar, temos pessoas para falar de Jesus e existem muitas pessoas que estão sedentas pela palavra de Deus. Que Deus abençoe você, que Deus fortaleça você, que você continue firme no propósito que é buscar ao Senhor, se fortalecer e se preparar para o grande encontro com Ele. Afinal de contas, o dia está muito próximo. A palavra de Deus já dizia que quando estas coisas começarem a acontecer, erga a sua cabeça, olhe para o céu, porque a sua redenção está próxima. Que Deus abençoe você.